Vamos lá, Senhor Jesus abençoe você que está vendo o vídeo, muito obrigado aí, pessoal, valeu. Então estamos aqui, FUNVIC 2026, né, pessoal? Terceirão, Química 2, aula 1, aula 3, né? Aula 3 sobre partículas, né? Partículas dentro do átomo, né? E isotopia, isóbaro, isótopo, isótono, íons. Pessoal, mais uma vez, não deixa de fazer esse trabalho. É trabalhoso, é chato? É, mas vai dar muitos frutos para vocês no vestibular. Ler e grifar, isso aqui vai ser muito importante, tá bom? É, diamagnetismo, paramagnetismo, ferromagnetismo, então umas coisas aí muito importantes. Tem as aulas lá, direto ao ponto, não deixa de ver, é legal, né? Então, beleza? Então vamos lá, turma. Olha aí a partícula alfa, ó. Partícula alfa é núcleo de hélio, dois prótons, dois nêutrons, que dá massa 4. Essa é a ordem, né? Núcleo, prótons e nêutrons, certo? A massa do átomo está concentrada praticamente toda no seu núcleo, apesar de muito pequeno, né? O núcleo é de 10 mil a 100 mil vezes menor que o átomo, e a massa está quase toda no núcleo, porque o elétron é 1836 vezes mais leve que o nêutron e o próton, tá certo? Então a massa do átomo está praticamente no núcleo. E a partícula alfa é o núcleo de hélio, beleza? Que é importante também posicionar na tabela, né, pessoal? Para a gente ver os níveis da configuração eletrônica, distribuição eletrônica, né? Hidrogênio, número atômico 1, Hélio, número atômico 2, né? Ou assim, hidrogênio, número atômico 1, Hélio, número atômico 2, é o primeiro período. Temos a lei periódica. Gente, a aula inteira baseia nisso, viu? Olha lá. Número atômico é o número de prótons, igual ao número de elétrons, todo átomo é neutro, tá certo? Aqui, ó. Número atômico é o número de prótons, que é igual ao número de elétrons, todo átomo é neutro. Aí você pode ganhar ou perder elétrons, aí vira íons, né? Cátion e ânion. Bora? Já direto aqui no exercício. Então aí, o exercício fala que recentemente aí, pesquisadores do Japão detectou, né, pessoal, experimentos envolvendo altas energias, núcleos de sódio estáveis com massa 39. Então, que massa, né? E aí, olha na tabela, que foi dado aqui embaixo, né? Foi dado aqui embaixo, número atômico, né? Então, a massa é 39, é o número atômico. Igual a partícula alfa. Pode ser, igual a partícula alfa, né? Partícula alfa é núcleo de hélio, dois prótons, dois nêutrons, que dá a massa 4. Então, 11 mais 28 dá 39. Então, aqui é a massa, né? Ou esse menos esse dá o número de nêutrons. Beleza? Tranquilo? E aí fala aqui, né, pessoal? A relação tá, possui 28 nêutrons no núcleo. Beleza. São isoeletrônicos, né? Com átomos de neônio. Neônio tem aqui 10 elétrons, né, pessoal? Então, né, para você ver, número atômico é o número de prótons, igual ao número de elétrons, todo átomo é neutro. Então, falso porque vai ter 10 elétrons, neônio é que vai ter 11, né? Os dois estão neutros, né? Então, falso. Deu a pegar ou não? Tranquilo? Ah, terceira, eu não vi aqui. Possui massa atômica comparável à massa dos átomos de potássio, embora tenha uma camada eletrônica a menos, né, pessoal? Então, o potássio, né? Número de prótons do. Cadê o potássio? Está aqui, 39, né? Então foi dado. Prótons, não, perdão. A massa atômica, né? Potássio 39, então tá aí, é verdade, né? E o potássio está no. O potássio, eu olhei aqui na minha tabela, né, pessoal? Está no quarto período da tabela periódica, né? Hidrogênio lá em cima, lítio, sódio, potássio, quarto período. Está na quarta camada. Então, o potássio tem quatro camadas, o sódio está no terceiro período, tem três camadas, beleza? Tipo KLM, potássio KLMN, que vai descendo, né? Hoje a gente fez aqui, isso aqui é importante cantar por causa disso. Ó, hidrogênio, número atômico 1, hélio, número atômico 2, é o primeiro período. Temos a lei periódica, essa vai descendo. Segundo período, olha lá o lítio, né? Terceiro sódio, quarto potássio, assim por diante, beleza? Mas você olha na tabela, né? Vamos lá? Agora sim, aos íons aí, pessoal. Aqui os átomos neutros, né? Eles ganharam ou perderam elétrons para virar íons, né, pessoal? Então vamos lá, tá aqui então os átomos neutros, né? Olha lá, os íons que formam uma série isoeletrônica, mesmo número de elétrons, né, pessoal? Então tá aqui, né? Ó, número atômico é o número de prótons igual ao número de elétrons do átomo é neutro. 19, 19, 19. Teria 19 elétrons, né? Como ele está uma carga positiva, né? É porque ele perdeu um elétron, porque era tudo igual, né? Tá certo? Olha lá, íons. Então o número de elétrons vai ser diferente, né? Aqui é para você ver, ó. Então o átomo neutro perdeu um elétron, ó. Era 19, 19, 19. Número atômico é o número de prótons, igual ao número de elétrons do átomo é neutro. Tudo 19.
né? Como ele perde um elétron, tá um positivo que ele perdeu um elétron, ficou com 18 elétrons, percebeu? Vê o saldo aqui agora, ó, 19 prótons, 18 elétrons. Dá saldo de uma carga positiva, tem um próton a mais que elétron, é o que está dizendo aqui, ó. Então essa carga positiva está dizendo que tem um próton a mais que elétron, beleza? E assim por diante, dois prótons a mais que elétrons, e assim por diante, tranquilo? Bom, mais um, esse aqui, por exemplo, ó, 20 é o número atômico, 20 prótons, tinha 20 elétrons. Como está dois positivos a mais, é porque perdeu duas cargas negativas. É sempre assim o raciocínio, olha lá. Então, 18 elétrons ele vai ter, beleza? Veja o saldo, ó. Tinha 20 elétrons, perdeu dois, está dois positivos a mais, porque perdeu dois elétrons, ó. Então, olha o saldo, ó. 20 positivos, prótons, né? E 18 elétrons, que são negativos. Então, 20, 18 para 20 dá duas cargas positivas a mais. Essa é a leitura, beleza? E conta negativo que ganhou elétrons, né? Negativo que ganhou elétron mesmo, né? Dois menos, quer dizer, não é menos dois, viu, gente? Procura fazer assim, que é a notação IUPAC, viu? Então, dois menos que ganhou dois elétrons, essa é a ideia, tá certo? Então, ele tinha 16 elétrons, então agora tem 18 elétrons. Ó. Saldo de dois negativo, ó, tá vendo? 16 cargas positivas continua, né? Ganhou dois elétrons, aí saldo de duas cargas negativas, ganhou dois elétrons. E aqui, mesma coisa, né, pessoal? Né? Então, 17 tinha 17 elétrons, ganhou um elétron, 18 elétrons. Aí saldo de uma carga negativa, igual está aqui, beleza? E isoeletrônicos, então, é esse potássio, né? É o íon cátio potássio, cálcio e o ânio sulfeto, tá certo? Beleza? Aqui o ânio cloreto não, porque ele tem 18 elétrons, tranquilo? Qual que é a alternativa aí? Alternativa E, né? Aqui, né? Beleza? Aí, pessoal. Então aqui, aí tá o número atômico, ó, o número de prótons, o número de elétrons do átomo e nêutron. Então aqui está o número atômico, o número de elétrons, e aqui está a massa, né, pessoal? E aqui eu já achei os nêutrons para facilitar um pouco a nossa vida aqui, beleza? Tá? Porque o que que eu fiz com os nêutrons? Eu peguei a massa e tirei do número atômico, né? Lá, 23 menos 11 dá 12, e assim por diante. Ou, né? É, é a melhor maneira, aqui no caso aqui, tá bom? Mas você pode aplicar aquela ideia lá do, né? Partícula alfa é núcleo de hélio, dois prótons, dois nêutrons, que dá a massa 4. Beleza? Então vamos lá. A é ânion de E. Então o A, olha aqui. O A tem 10 elétrons, certo? E o E tem 11 elétrons. Então o E ganhou um elétron, né, pessoal? Olha lá, tá? Então o A tinha 10 elétrons, tem 10 elétrons e o E tem 11 elétrons, né? Então, não é que ganha um elétron aqui, não, perdão, né? Então o A tem 10 elétrons e o E 11 elétrons. Então, falar que o A é ânion de E, então o A seria cátion de E, né? Porque o A tem um elétron a menos que o E, ó. Tá vendo? Então lá tem um elétron a menos, então seria cátion, né? De E. Bom, vamos seguir? 2. B cátion de C. Então B, olha lá, B tem 18 elétrons, olha lá, e C tem 20, tá certo? É tipo você pegar o C, perder dois elétrons, fica 18 elétrons, certo? Então B cátion de C. C e D são isóbaros. Isóbaros têm o mesmo número de massa, viu, gente? Mas mesmo número de massa. C e D são isóbaros, então C e D são isóbaros, mesmo número de massa, né? A e E são isoeletrônicos. A tem 10 elétrons e E tem 11, então não são isoeletrônicos. Não esqueça de fazer esse aqui, depois a gente faz ele. D e E são isótonos, mesmo número de nêutrons. D e E. Então D tem 22 nêutrons e o E tem 12 nêutrons. Então não são isótonos, não tem o mesmo número de nêutrons, não. E aqui já falamos, né? O A e E não são isoeletrônicos, que o A tem 10 elétrons e o E tem 11. Percebeu? Bora? Bom, pessoal, aqui é mais para você ver, para você entender um exercício que vai aparecer da radiação gama, né? Da onda eletromagnética gama, né? Paul Villard que deu esse nome aí, beleza? Rutherford, né, pessoal, ele fez uma experiência por volta de 1899, né, com os raios de urânio, né? Então ele viu que os raios de urânio, eles eram, algumas partículas eram desviadas para um lado, outras para outras, né? Então as partículas que eram desviadas para o lado positivo da placa, para o lado negativo da placa, elas são positivas, que é o alfa. E as partículas são desviadas para o lado positivo da placa e negativa, que são o beta. E algumas não sofriam desvios, né? Tá certo? Então, Paul Villard, né? Paul Villard, que deu nome nelas aí, partícula
A partícula, não, desculpa, onda eletromagnética gama. Gama não é partícula, viu, gente? Gama é onda eletromagnética, tá certo? Radiação gama é onda eletromagnética, beleza? Igual aqui, ó. Carga e massa zero, né? Então, a massa zero e carga zero, beleza? Chamar de raios gama, eles são ondas eletromagnéticas. Ah, as ondas gama em um campo elétrico não sofrem desvio, carga e massa zero, beleza? Para a gente resolver esse exercício aqui, então, olha lá. Você tem um elemento X que vai ser bombardeado com hélio, isto é, o hélio, partícula alfa, é núcleo de hélio, dois prótons, dois nêutrons, que dá massa 4. Então, o X aqui vai ser bombardeado com partícula alfa, que são átomos de hélio, tá certo? Vai ser bombardeado e forma lítio 7,3, liberando uma onda eletromagnética gama aqui, tá certo? A gente acabou de mostrar. E aí, para falar aqui qual que é o número de prótons e nêutrons do nuclídeo X aqui. Então você vai fazer o seguinte: você vai igualar os índices superiores. Primeiro você vai colocar aqui que o gama tem massa e carga zero, igualar os índices agora, que 7 mais zero 7. Então de cá, que número mais 4 para dar 7 aqui. Então o A nosso aqui vai ser 3. 3 mais 4 7, que é igual a 7. Embaixo a mesma coisa, para dar 3. Então B aqui vai ser 1. 1 mais 2 3, que é igual a 3. É só igualar os índices superiores e inferiores, beleza? Tranquilo? Aí pergunta, qual que é o número de prótons e de nêutrons do nucleído X? Então, próton 1 e nêutrons 2, né? Tá certo? Porque 1 mais 2 dá 3, né? Que é a massa. Um próton e dois nêutrons. Foi fácil esse ou não? Bora? Olha esse aqui é mais uma dica, viu, pessoal? É uma dica, porque aqui são os isótopos, né? Então, o elemento químico de muitos átomos é composto por isótopos, né? Por outros átomos, né? Então, aqui está aqui o neônio 20, 21, 22 falou, e falou as massas deles aqui, beleza? E falou que o neônio 21 tem apenas 0,4%. Então, o resto é os outros dois, tá certo? Que vai dar 99,6%. Tá certo? Aí você vai achar a massa atômica. A massa atômica média foi dada aqui, que é 20,2. Quer saber qual que é a porcentagem dos outros dois. Então, o que que você faz? Então, a massa atômica média, você vai pegar a porcentagem do neônio 20 e multiplicar pela sua massa atômica. Somar. E vai multiplicar o neônio 21 pela sua massa atômica, o neônio 22 pela sua massa atômica, e somar e dividir por 100, que é uma média ponderada. Isso que você vai fazer. Tá certo? Aqui, ó. Então, vai fazer exatamente isso. Só que para você continuar, você vai ter duas variáveis, x e y. Então, x mais y igual a 100. Tira o valor de y aqui, y igual a 100 menos x. Aí substitui aqui. O y então vale 100 menos x, resolve, e você vai chegar na resposta, tranquilo? Esse é um pouco chato, a matemática aí, né? Vão tocar? É uma questão discursiva aí, né, pessoal? Ó, interessante pra caramba, né? Tá certo? Ó, NH4+, tá aqui as moléculas todas, e os números atômicos, né? Número atômico, o número de prótons igual ao número de elétrons do átomo é neutro. Aí, se ganha elétrons, fica negativo, se perder elétrons, fica mais positivo, beleza? Então, NH4+. Então, o que que você faz? Ó, então, o nitrogênio tem. Suponha que é neutro, depois você soma ou desconta os elétrons, vai. Então, o nitrogênio tem 7 elétrons, o H tem um. Então, 7 vezes um 7, 4 vezes um 4 dá 11. Só que como está um positivo, um positivo a mais, é porque perdeu uma carga negativa. Então, tem 10. Beleza? Então, tem 10 elétrons aqui, o NH4+, o cátion amônio, certo? Beleza? Então, vamos aí, NH3 está neutro, tranquilo. 7 elétrons do N, 3 vezes 1, 3, 7, 3, 10, está neutro sem problema, 10 elétrons. O O tem 8 elétrons, como está 2 negativos, quer dizer, ganhou. Não é que está 2 menos, é 2 negativos, duas cargas negativas ganhas. Então tem 10 elétrons, beleza? E aqui, mesma coisa, 17 elétrons por cloro, desculpa. E ganhou um elétron, 18 elétrons, beleza? Aí para falar o que mesmo aqui? Isoeletrônicos, né? Então, os eletrônicos é o cátion amônio, amônia, não confunda amônia com amônia, gente. NH3 é o gás amônia, mas a água forma o cátion. NH4 mais é amônio, mais OH menos, mais OH menos, que é o ânion hidróxido. Só cantar isso aí de novo, isso é importante. Né? Então, os três aqui são isoeletrônicos, is igual, mesmo de elétrons. Bom, fazer um exercício aqui, pessoal, vai lá. Relembrando, né? É número atômico é o número de prótons, nêutrons mais a massa. Partícula alfa é núcleo de hélio, dois prótons, dois nêutrons, que dá massa 4. Esse é resumo para todos. Então, tá aí o exercício, falou que o elemento X tem 15 nêutrons. As posições são essas, viu, gente? Número atômico, prótons é aqui, nêutrons é no meio, a massa em cima à esquerda, tá bom? Então, vamos junto, né?
Então, isótopo, prótons, isótono, nêutrons, isóbaro, aí massa, beleza? E manda bala aí, olha lá. X tem 15 nêutrons, é isótopo do elemento Y, que possui 13 prótons, e é isóbaro do elemento W, que tem 12 nêutrons. Olha lá, 15, né? Aí falou que ela é isótopo do elemento Y, que tem 13 prótons. Então ele também tem 13 prótons. Vai lá. Isóbaro do elemento W, que tem 12 nêutrons. Olha lá. Tá? E ele é isóbaro do elemento W, que tem 12 nêutrons. Isóbaro eu mesmo de massa. Como é que eu faço? Achar a massa aqui, ó. Número atômico mais o número de nêutrons da massa. 13 mais 15 dá 28. Que são isóbaros, aqui é 28 também. Beleza? E aí, qual que é o número atômico dos átomos, dos elementos químicos, deles todos aí? Então aqui é só você achar. Que número mais 12 é 28, 28 menos 12 dá quanto aqui? 16. Então tá aí, é os números de prótons, né? 13 e 13, né? Então são isótopos, você acabou de falar no exercício, e esse 16, beleza? Tranquilo? É questão discursiva, hein, galera? Tô fazendo esses aqui para você praticar, viu, gente? Porque vai ter uma hora na aula que não vai dar para fazer tudo isso, né? Então, na hora que vai ter um acúmulo de conteúdo maior, né? Então aí, galerinha, os exercícios para vocês resolverem da aula 3 aí, ó. Faça atividades online ou na apostila, certo? Né? Eu vou dar visto aí, ou então, sei lá, pedir para vocês fazerem alguns, mas faça aí, galera. Ou online ou na apostila você tem que fazer, não pode deixar de fazer, tá? Tá enumerado aqui quais são, beleza? Tá? As páginas essenciais, propósito, aprofundamento. Discursivo, acabei fazendo para você aqui, mas, né? Vai ser mais fácil você ir. E tem vídeos lá, pessoal, na aula, direto ao ponto, chama direto ao ponto. Então procure ver que vai te ajudar bastante, beleza? E vamos aqui na aula 4, né, gente? A aula 4 agora é distribuição eletrônica, tá certo? Também leia e grifa, não deixa de ler e grifar, né? Então nosso mestre ele abençoa você e vamos em frente aqui. Então, diagrama, né, pessoal? Diagrama, né? Diagrama de energia, através do subnível, seguindo as setas já já. Então, vai pelas bolas. Uma bola, duas bolas, três bolas, quatro bolas, três bolas, duas bolas, sete níveis. Então você vai ter os níveis, então nível K, né? K, L, M, N, O, P e Q, sete níveis. São os períodos da tabela periódica, por isso que a gente canta aqui. Hidrogênio, número atômico 1, hélio, número atômico 2, é o primeiro período. Temos a lei periódica, então o primeiro período está aqui. Hidrogênio e hélio no nível K. Então, até que o hidrogênio tem um elétron, precisa de ficar com dois igual ao hélio, né? Escrevi aqui, para ficar estável, né? Beleza? Aí você vai descer na tabela periódica os períodos, até dar sete níveis. Beleza? Então é isso, o hidrogênio tende a ficar com 2 igual ao hélio, né, pessoal? E os demais átomos tendem a estabilizar com 8, né? Igual os gases nobres, no último nível. Tem algumas exceções, mas não vou falar disso agora, não. Tranquilo? E aí você vai lá, um S2, então o nível é 1, né? K é 1, o S é o subnível, cabe no máximo 2 elétrons. Aí você vai. 2S2, 3S2, 4S2, 5S2, depois 2P, SP, a ordem é essa, SPDF. O P cabe no máximo 6 elétrons, subnível P. Então vai. Então quer dizer o seguinte, né, pessoal? Né, o nível S tem um subnível S. O nível L já tem dois subníveis, SP. O nível M e assim por diante, ó, lá. Vai completando aqui, ó lá. O nível M, por exemplo, ó, o nível M vai ter três subníveis, SP e D, que é SPDF, de dois em dois. 2, 4, 6 e 4, 10. O F vai ser 14, né? E aí você completa lá, ó. Olha lá, o F é 14. Então, por exemplo, o nível N, ó, N tem quatro subníveis, S, P, D, F, tá certo? Então, o número máximo de elétrons que compõe cada subnível é esse. Já já não vou falar da forma do orbital, tá, pessoal? Porque cada subnível desse, S, P, D, F, eles têm um formato, o orbital deles tem um formato. O que que é orbital? Orbital é a região do elétron, né? Onde que é mais provável você encontrar o elétron, numa região matemática determinada, né? Aí, por cálculos, tá certo? Beleza? Bom, agora ordem de energia. Como é que dá ordem de energia por subníveis? Por subníveis. Você vai seguir as setas, ó. Sempre de cima para baixo, ó. Seguindo as setas, sempre de cima para baixo, ó. Aí você vai ter a ordem crescente de energia para os elétrons por meio dos subníveis. Certo aí? Beleza? Então, seguindo as setas aí, vamos juntos? Bom, e aí, pessoal, você vai dizer o grupo e o período, né? Se terminar em S ou P é representativo, se terminar em D é transição externa, tá? E se terminar em F é transição interna.
Mas isso aparece mais é, o SP, né, que é representativo. Isso aparece muito, demais, demais, demais. E é bom também saber a transição externa, que o ferro aparece bastante nas distribuições aí. Então, o que você vai fazer? Seguindo aquelas setinhas, olha lá. Você vai chegar no sódio e vai distribuir os elétrons. Número atômico, que é o número de prótons, igual ao número de elétrons ou do átomo é neutro. Olha lá, 2, 4, 10. Siga na seta aqui, ó. Deixa eu voltar mais um, olha lá. Um S2, dois S2, dois P6, três S2. Aí dava 12, né? 2, 4, 10, 12. Aí você coloca um, beleza? Tem 11 aqui, 11 elétrons. Beleza, e aí você vai organizando, vai distribuindo os elétrons. O potássio vai estar no 4S2, tá certo? O alumínio vai ter no 3P1. Aí você vai distribuindo os elétrons aí, né? Aí, e vai colocando até dar o número exato, beleza? Tranquilo? Ah, deixa o ferro por último, vai. Aí você vai marcar o último nível, né, pessoal? O último nível é a última camada, onde vai ocorrer a ligação química com outro átomo, beleza? Tá? Então vamos lá. Vai. Último nível, última camada. Aqui o último nível é o 3, ó. 3, tá vendo? Tem que pegar todos os três aqui, certo? Aqui pegar todos os dois, aqui pegar todos os três, aqui pegar todos os dois, né? O bromo, qual que é o último nível do bromo, tá? O subnível de maior energia é o 4P5, né, pessoal? Mas o nível, a última camada, né? Nível camada é o 4, tá? Cuidado, tá? Por que que tá assim, professor? É porque que tá a distribuição de energia. Se você agrupar aqui, ó, vai ficar 3P6, 3D10, 4S2, 4P5. Aí fica a ordem geométrica, através dos níveis, né? Mas vamos deixar assim mesmo que tá bom, né? Aqui, ó. Se você pegar aqui, ó, né, o radônio, né, ó, último nível 6S2, 6P6, beleza? Tá? E vamos lá. Aí, terceiro período, né? Terceiro nível, terceiro período. E aí vai. Quarto nível, quarto período, terceiro período, segundo, aí vai, assim por diante. Quarto nível, quarto período, sexto período, beleza? E os nomes do grupo, né, pessoal? Então aqui o elétron 1, então ele é do grupo 1 ou 1A. Do grupo 2, o 2A. Aqui o grupo 13, cuidado agora, viu, gente? 3A ou 3, ou 2 mais um, 3. Então 3A ou 3, que é dar um pulo, né? Tem os elementos de transição externa no meio, tá bom? Tá? Aqui, por exemplo, lá, aí vai, né? Aqui, por exemplo, 4, 4A ou 14. Ó, 5, 2, 3, 2, 5 ao 15, 4, 2, 6, 6 ao 16, 5, 2, 7, 7 ao 17. Esse aqui é nomenclatura moderna, viu, pessoal? Por isso que tá assim, tá? Mas entenda esse negócio do A que é mais prático, ó. 5, 2, 7, grupo 7A. 4, 2, 6, grupo 6A. E rima com 17, com 16, tá bom? Bom, e agora, nomes, né? Os metais alcalinos, é importante dominar, viu, gente? Tá? Do grupo 2 metais alcalinos terrosos, né? Aí o do alumínio não tem nome, é o grupo do boro, que é boro, alumínio na tabela, né? Grupo do carbono também não tem nome. Grupo do nitrogênio, grupo fóssil, é o primeiro, recebe o nome do primeiro elemento quando não tem nome especial. Agora, esse aqui já é os calcogênios, já tem nome especial, pessoal. Grupo 6 ou 16 calcogênios, beleza? Tá, os halogênios, 7 ao 17 halogênios, beleza? Gás nobre, né? O neônio, o radônio, o neônio aí, os gases nobres. E deixei por último aqui o ferro, né, pessoal? Olha, vai até 26, vai até no 3D6, submetido de energia, o D. Terminou em D, ó, todos são representativos. Esse aqui terminou em D de transição, transição externa, chamado, beleza? Tranquilo? Então ele é do quarto período, porque a última camada é o quarto, né? Quarto nível, quarto período. Aí você pega os dois últimos, é diferente para você ver o grupo aqui, ó. Quando termina em D, você tem que pegar os dois últimos aqui, 2 e 6, 8 ou 6, 2, 8, para você ver o grupo. Gente, isso é importante, hein? Pelo menos do ferro é muito importante. Bora. Bom, para você localizar um elétron, pessoal, tem quatro números quânticos, tá certo? Número quântico principal, o secundário, o magnético e o spin. O número quântico secundário ou azimutal, representado por L, são esses números quânticos aqui. Mas não preocupa, não. O que você tem que preocupar aqui é que é o subnível. Você tem subníveis S, P, D, F, tá? Então, esses subníveis, cabe esse número de elétrons, no máximo, tá certo? E eles têm formato, isso que eu quero mostrar para vocês. Formato, a forma geométrica do subnível. Isso que eu quero mostrar. Ó, o subnível S tem um orbital S de forma esférica, ó. Então, olha aí. Tá? Formato do subnível S é esférico, certo? E cabe dois elétrons nele. Lembrar que o núcleo, né? Então o elétron está mais próximo do núcleo, mas pode estar numa região mais longe, que mais afastada também, né? Então é importante você dominar isso. E o subnível P já tem formato de um lóbulo, né? Chama bilobado, né? É lobular, forma de um halteres de academia, forma de um 8. Isso é muito importante, viu, gente? Então, o subnível S é esférico, tá certo? Geometria esférica. E o subnível P tem forma de um halter, de um 8.
certo? Aqui, ó. Tá? Por que são três? Porque o subnível P cabe 6 elétrons, né, pessoal? O subnível S cabe 2 elétrons. Ó. O subnível S é esfera cabe 2 elétrons. Então, cada orbital, cada região, né, a região ao redor do núcleo, né, com probabilidade de quase 100% você encontrar o elétron aí, né? Então, o P cabe 6 elétrons, 3 vezes 2, 6. Por isso, vai ter três orbitais. Então, subnível P, tá? Tem três orbitais P, que eu vou chamar de PI, PX, chamar de PY e de PZ, tá? Aí depois, quando eles se juntam, aí você tem a orientação. All three, né? Orbitals, né? Together. Então, os três, né? Todos os três orbitais juntos aqui. Aqui você já tem a orientação no espaço, tá? Aqui é o formato deles, né? Que indica o número quântico secundário aí, o azimutal, tá certo? Então você tem a forma. O que importa você entender é que S e PDF são subníveis. E eles têm formato, formas, tá? O S é esférico, cabe 2 elétrons no máximo, e o P é forma de um 8 aqui, ó, né? Beleza? Forma de um lóbulo aí. E são três por quê? Porque se o nível P tem 6 elétrons, portanto tem três orbitais. 3 vezes 2, 6. Dois para cada um, tá? E o D e o F, professor? O D e o F tem formas mais complexas aí, depois a gente mostra para vocês aí, tá certo? Mas aí o F, por que que o F, por que que o D, por que que o subnível D ele vai ter 5 orbitais, que cabe 10 elétrons, cabe 2 por 2 cada orbital. Se o nível F vai ter 7 orbitais, porque cabe 14 elétrons, 7 vezes 2, 14, cabe 2 cada um. Né? Vamos dar um exemplo? Vamos representar por quadrinhos. Então, todas essas formas que você sabe. Então, quando você vê subnível S, lembre-se que o orbital S é esférico, tem forma, né? Geometria esférica. Quando você vê P, subnível P, lembra que ele tem forma de um 8, tá certo? E vamos representar eles todos por quadrinhos, tá? Então, material paramagnético é quando você tem elétron desemparelhado, aqui falta um elétron para emparelhar aqui. E material diamagnético, os elétrons estão emparelhados, que eu vou mostrar aqui já já. Então, por exemplo, ó, vamos adotar para cima o spin, né? Ou span, né? Span, spin, ou span, do inglês to span, girar, rodar, né? Então, vamos lá. Regra de Hund, né? Então, cada orbital cabe no máximo 2 elétrons. Cada orbital recebe o primeiro, pode depois receber o segundo. Por isso que quem tem elétrons emparelhados são chamados materiais diamagnéticos, tá joia? Tá? E elétrons desemparelhados, materiais paramagnéticos. Mas vamos lá, segue. Agora você vai entender, ó, subnível S tem apenas um orbital S com 2 elétrons. Ó, o subnível P. Subnível P cabe 6 elétrons. Então vai ter 3 orbitais P cabendo 6 elétrons, olha lá. Três orbitais P, três regiões, olha lá. Beleza? Cada orbital recebe o primeiro, pode depois receber o segundo. Por isso que a gente fala PI, PX, PY e PZ. Isso é a quantidade completa. Aí já prevê aqui, ó. Subnível D tem 10 elétrons, vai ter 5 orbitais, 5 regiões. Tá lá, tá vendo? Ó? Que cabe 10 elétrons. Cada orbital recebe o primeiro, para depois receber o segundo. E o F, tranquilo, né, pessoal? Olha lá. Vai ter 7 orbitais, o F cabe 14, subnível F cabe 14 elétrons, então vai ser 7 orbitais do tipo F, né? Então, cada um recebe o primeiro para depois receber o segundo elétron. Tranquilo? Então, vamos fazer um exercício, olha lá. Então, tem um exercício aqui que falou aqui, configuração eletrônica, né? Cujo orbital mais energético é o 3D. Já representei o D aqui já, beleza? Esse orbital se encontra sempre preenchido. O que que é sempre preenchido? Não está totalmente preenchido, tá certo? Então, esse, né? Beleza? Então vamos lá, distribuição eletrônica, tá? Aí tem aqui os questionamentos, né? Tá certo? Então vamos lá? Então como é que funcionaria isso, ó? Sempre enchido, ó. Tá aí, tá sempre enchido. Então cada orbital tá sempre enchido, tá? Se colocasse totalmente, estava todo preenchido. Então aqui representa o material paramagnético, beleza? Tranquilo? Já a gente vai falar disso, né? Então, olha lá, a distribuição eletrônica da camada de valência. Então, vamos ver aqui, pessoal, ó. A camada de valência seria 4s2, que é a última. O que que você vai fazer? Vai ter 3d5, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Você vai ter 3d5. Então você vai começar a distribuição e parar no 3d5, como foi aqui. Tranquilo? Então falou, a camada de valência, que é o nível de valência, a última camada é 2s2, 2p6. Não, é a última, 4s2. Então não é. Todos os elétrons presentes neste átomo possuem espinho eletrônico emparelhado? Não, desemparelhado. Apenas um elétron presente neste átomo possui espinho eletrônico desemparelhado? Não, tem mais. E aí, esse átomo possui 25 elétrons, 20 com espinhos emparelhados e 5 com espinhos desemparelhados. Aqui, todos estão completos até aqui, tá? E 5 com espinhos desemparelhados. Gente, deu para pegar? Opa, vamos embora.
Aí, falei para você, ó o ferro chegando aí. Ô, gente, resolva depois a página 48, número 6. Eu coloquei o louco aqui, porque é muito legal, cara. Você já pensou um planeta que chove ferro? Chover ferro? Bicho, o ferro, rapaz do céu, o ferro, ele é sólido até 1500 graus. A partir de 1500 que ele começa a derreter, quer dizer, então, você imagina a temperatura lá? Então, muito legal. Deixa de ler não, resolver. Aí o ferro falou que é um dos mais abundantes, tal, ligas metálicas, um monte de coisa aqui, né, pessoal? Aí falou que do átomo de ferro, né? É, é correto afirmar o quê? Então vamos fazer aqui. Gente, cuidado. Quando você for fazer a configuração de distribuição eletrônica, faça primeiro do átomo neutro. Segue esse aqui que você não erra nunca. Faça primeiro do átomo neutro. Aí você vai acrescentar ou descontar os elétrons, tá certo? Se for cátion, que perdeu o elétron. Se for ânion, que ganha o elétron. Você não vai errar nunca. Olha aqui para você ver, ó. Ferro é 26, 2, 4, 10, 12, 18, 20, parou aqui, ó. Era D10, então 6 para dar 26. Esse é o átomo neutro. Agora, muito cuidado. O átomo, quando perde ou ganha elétron, pessoal, ele ganha elétron na periferia, na última camada, no último nível. É ali que ele ganha ou perde elétrons para efetuar a ligação química. E qual que é a última camada aqui? Se você quiser agrupar, fica até melhor de você enxergar. Tá? Você agrupa um, que é um só, depois você agrupa o 2, agrupa o 3, fica 3s2, 3p6, 3d10 e 4s2. Você vai ficar a última camada. Só que aqui está na ordem de energia. Mas não precisa, porque você já está vendo que o maior nível é o 4. Então 4 é a última camada. Beleza? Tranquilo? Então, 4 aqui é a última camada. Beleza? Então, vamos seguir. Então, você quer a distribuição eletrônica do átomo neutro. E do íon, pessoal? 2 mais, duas cargas positivas a mais, porque perdeu 2 elétrons. 3 cargas positivas a mais, porque perdeu 3 elétrons. Então, do Fe2+, então ele perde esses 2 elétrons do 4, que é a última camada. Ficaria assim, ó. Cuidado, tem gente que acha daqui. É lógico, né, gente? O átomo vai se ligar com outra onda na periferia, né? Na periferia, no último nível, na última camada. Então, é ali que ocorre a reação química, a última camada é o 4. Ah, e agora o Fe3+, se ele perdeu 3 elétrons, tá 3 positivos, porque perdeu 3 elétrons, como é que fica? Eu vou descontar da onde? Lógica, né? Então, eu vou tirar um do D6 aqui. Como ele já perdeu 2 aqui para ficar Fe2+, agora vai perder aqui do D, que passa a ser o último aqui agora. Fica D5, beleza? Gente, cuidado. Elemento de transição externa aí. Formando cátion e ânion. Beleza? Bora? Agora vem um decoreba do caramba que eu não sei se compensa tanto, viu, gente? Depende do que você vai prestar, né? Então a gente chama de configurações eletrônicas anômalas, anômalas. Isso acontece com cobre, com cromo, cobre, prata. O que a gente mais lembra é cobre, cromo, prata, mas tem outros também, tá certo? Essa distribuição. Ó, o ferro 2+, acabamos de fazer aqui, não é isso, né? Já tá errado, ó. Volta no ferro 2+ aqui. Ferro 2+ vai ter essa configuração eletrônica que vai terminar em D6. Então aqui essa aqui já está errado. Vamos ver essas duas aqui. O problema aqui é o seguinte: que é o AR? AR é a distribuição do argônio. Então você teria até o argônio, tá certo? Lá, dá 18, né? Seria 18 até o argônio, 18, 20, 24. Ah, amiga, mas não tá certo aqui. Então, esse que é o problema. São distribuições anômalas, né? Como o cobre, que seria 4s2, 3d9. 3d9. Problema problema é esse aqui, D5 e D10 tem maior estabilidade, vai ter maior simetria dos elétrons em torno do núcleo, ao redor do núcleo, tá certo? As configurações D5 e D10. Então aqui está D4, então você vai ter que transpor um elétron do S para o D para ficar D5, como ocorreu aqui. Era 4s2, D9. Foi transposto um elétron aqui para cá. Mas não deixa de ser um decoreba, né, gente? Tá certo? Então vai ficar dessa maneira, tá certo? E né, que eu já falei aqui do ferro, né? Então essa anomalia acontece com cromo, cobre, molibdênio, ó, prata, ouro, paládio, rutênio, ródio, nobélio, platino, acontece com vários elementos, tá? A gente acaba lembrando mais do cobre, cromo e prata, né? A prata, né? Cromo, cobre, cromo e prata, que aparece demais, viu, gente? Então não sei se vale a pena decorar isso não, mas estou comentando aí com vocês, tá certo? Então essa transposição de elétrons aí, pro de maior energia, né? Vai dar mais estabilidade aí para os elétrons em torno do núcleo, né? Bom, turma, é uma questão para resolver a questão proposta, página 47 a 3. Então, isso aqui é extremamente importante. Presta atenção aqui, ó. Fiz um recorte aqui só para te mostrar. Então, pessoal, ó, e aqui é o, né? Aqui nós temos o primeiro, né? Primeiro período aqui, o grupo um, quer dizer, desculpa.
Primeiro grupo aqui, grupo um. Então, a distribuição eletrônica dos elementos aqui do grupo um vai ser NS1. Esse N é o nível, K, L, M, N, O, P e Q. Então, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá certo? Então, o hidrogênio vai ser um S1. O lítio vai terminar em 2S1. Sódio vai terminar em 3S1. Potássio, 4S1. Rubídio, 5S1. Césio, 6S1 e França, 7S1. A hora que você fizer a distribuição, vai dar NS1 para todos esses. Com 2 aqui do grupo 2 vai ser NS2. Então, o berílio vai terminar em 2S2. Magnésio, termina em 2S2. 3S2, perdão, potássio 4S2, 5S2, 6, 7S2, beleza? Agora, cuidado. O grupo 13, cuidado, ou 3A, guarda assim. Grupo 3A ou 13, é melhor você guardar assim. Grupo 3A ou 13, tá? Grupo 3A ou 13, melhor. Então vai ser NS2, como tem 3 elétrons, né? NS2 e NP1. NP1, 2 mais um, 3. Então, por exemplo, o boro. O boro está no segundo período, vai terminar em 2S2, 2P1. O alumínio está no terceiro período, vai terminar em 3S2, 3P1. E assim por diante, tá? Vai seguir, tá? Agora, 4A ou 14. O que você prevê? 4A, isso é extremamente importante essa visão, gente, tá? 4A ou 14. Vai ter 4 elétrons na última camada. Vai terminar em NS2, NP2 para dar 4. Certo? Por exemplo, o carbono está no segundo período, vai terminar em 2S2, 2P2. Silício, terceiro período, vai terminar em 3S2, 3P2. Germânio, quarto período, quarta linha, né? Vai terminar em 4S2, 4P2. E assim por diante. Chumbo. Chumbo vai estar aqui no. Só meio torto aqui. Segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. O chumbo vai estar no sexto período, então vai terminar em 6S2, 6P2. Bom, já deu para pegar a manha? Então, do grupo 15, vai ser o quê? Olha lá, NS2, NS2, NP3, grupo 16 ou 16, NS2, NP4, grupo 7 ou 17, NS2, NP5. E os gases nobres aqui tomam certo cuidado, que o L é S2, né? O L é o primeiro período, um S2. Os demais aqui vai terminar em S2P6, por exemplo. O segundo período aqui é o neônio, então vai terminar em 2S2, 2P6. O argônio, o terceiro período, vai terminar em 3S2, 3P6, aí vai. Tranquilo? Então, hidrogênio, número atômico 1, hélio, número atômico 2, é o primeiro período. Temos a lei periódica. Então, o hidrogênio tem um elétron, precisa de mais um para adquirir a estabilidade do gás nobre hélio, assim como os demais querem ficar igual aos outros gases nobres com 8 na última camada. Para isso, resolver esse exercício. Então você tem AB, que é uma substância, né? Falou tal, sabendo que é o metal alcalino. Opa, metal alcalino do terceiro período. Você pode até voltar aqui, ó. Metal alcalino do terceiro período, ó. Metal alcalino do terceiro período é o sódio, certo? Olha lá. A classificação conclui-se que B pertence à família dos elementos com elétrons de valência. Beleza, então olha lá, AB. Então metal, metal. Então o B, né? O B vai ser o quê? O B vai ser um ametal, né, pessoal? Metal com ametal, né? Então, o A vai juntar com quem aqui? Então, se ele é metal alcalino, né? Então ele vai juntar com quem? Então vamos devagar. Aqui, ó. Terceiro período. Então nós temos aqui, tipo NaF, ó, né? Tipo NaF. Então ele vai se unir com quem? Com flúor, né? Quem tem NS2 e NP5, porque é só AB, não é A2B, A3B, é só um A e um B, certo? Então vai unir com quem? Com quem tem 7 elétrons na última camada, grupo 7 é o 17. 2, 5, 7. Se tem 7 elétrons na última camada, eu preciso de um para ficar com 8. Então o sódio tende a perder um elétron, fica positivo. E aqui tem 7 na última camada, ganha um elétron para ficar com 8, fica negativo. Então fica NaF, tipo AB. Na1F1, tipo AB. Então, os elementos que o sódio pode ligar são quem está no grupo 7 ao 17. Mas como falou aqui de cárie dentária, né? Então vai ser o flúor, beleza? Não sei se deu para entender aí, galera. Ligação iônica aí, hein? Tá bom? Tranquilo? Tá? Como é que eu sei que é iônico? Porque é um A e um B só, se fosse A2, B1 ou A, B2, né? Mas é um A e um B, tem um sódio e um outro elemento. Então o sódio tem um elétron na última camada, tá certo? Tá? Para você perder esse elétron para ficar com 8. E alguém precisa, né, ganhar esse elétron para ficar com 8, no caso. 2, 5, 7 ganhou para ficar com 8. Seria, né, seria esse elemento aqui, né, para dar A1, B1. Então, Na1, F1. A1, B1. Não escreve um, né? Bora? Aí,
sabe que CO2 presente na atmosfera, né, pessoal, pode reagir com a água da chuva, formar um ácido, né? Aí falou aí que aqui muitas estátuas aqui no Brasil são feitas de mármore, né, que tem carbonato de cálcio, ou pedra-sabão, que tem bastante carbonato de sódio. Aí eu coloquei, deu uma reformulada aqui. Quer saber a distribuição eletrônica do cátion cálcio, né? Presente no mármore. Eu pedi para escrever equação química também. Vou pôr na P1 isso aqui, hein? Olha lá. Equação química também explicando porque o ácido é fraco, para ampliar. Bom, distribuição do cátion cálcio, né, pessoal? Então, não sei se foi dado na questão, mas deve ser dado. O cálcio tem número atômico 20. Aí você distribui o cálcio, o átomo neutro, até dar 20. Tá vendo? Você vai na tabela. Então, 20 elétrons, beleza? Como é o cátion, o cálcio, ele tem que perder 2 elétrons. Vai perder do último nível, do 4. Então, o cátion cálcio fica com essa distribuição eletrônica. Agora é o seguinte: a equação química é CO2 mais água, a CO2 mais água, dando o ácido aqui que falou. Então, CO2 mais água dá H2CO3, né? Deveria ser um ácido moderado, né? 3 menos 2 dá 1, né, pessoal? Mas ele é um ácido fraco por quê? Só se olhar para a esquerda, ele decompõe CO2 mais água. Quando você abre o refrigerante, ou qualquer bebida gaseificada, né? Tss, tá certo? É aquele barulhinho. Por quê? Porque o H2CO3, ele decompõe em água CO2, sai o gás, vai saindo o gás carbônico e ficando água. Ele vai se decompondo, né? Se decompondo em água e gás carbônico. É por isso, beleza? Vamos terminar? Aí, pessoal, ó, outra questão discursiva muito legal, né? Fala aqui, ó, sabendo, né, que TI e V são respectivamente isóbaro e isótono de X. Então, TI é isóbaro, né, de X e V é isótono de X. Então vamos lá. Aí está falando aqui, quer saber a configuração eletrônica e a camada de valência do íon hipotético X menos, que ganha um elétron. Então tá aqui, ó. Se eles são isóbaros, né? Tem 48 mesmo número de massa. Se ele é respectivamente isótono, tem o mesmo número de nêutrons, aqui 23 mais 28 dá 51, né? Então tem 28 também. Beleza? E do X, como é que você acha o número atômico e o número de prótons aqui? Um número, mas 28 dá 48. O que número é 28 dá 48? 20. Então, o que que você tem? O átomo neutro X, número atômico, é o número de prótons, igual ao número de elétrons, todo átomo é neutro. Então, 20 é o número atômico, 20 prótons, 20 elétrons. O átomo neutro X. Só que aqui ele ganha um elétron. Se ele ganha um elétron, você vai ter que pôr um elétron, né? Acrescentar um elétron, adicionar um elétron. Olha lá. Então, átomo neutro, olha lá. Vai ter 20 então, seria tipo o cálcio aqui, né? E aí, como ganha um elétron segundo o exercício aqui, depois do 4s2 no diagrama é o 3D, você acrescenta um, 3D1, beleza? E a camada de valência, o último nível é o 4, sempre é o último, maior número, beleza? Tranquilo? Seria um ânion do cátion cálcio, seria um, cátion cálcio, seria um ânion do cálcio, né? Que é uma coisa esquisita aqui, né? Porque não daria, né? O cálcio forma cátion, não ânion, né? Então a questão, quem embolou ela aí, eu acho que não, não se atentou muito, não. Devia ter colocado dois mais aqui, ficaria mais legal, né? Aí dava realmente o cátion cálcio, né? Agora, depois que falou hipotético também, né? Quis inventar aí quem fez a questão, beleza? Mas valeu. E aí, pessoal, um pouquinho de magnetismo. O que que é magnetismo, né? Ah, imagina um cajado aqui numa pedra, né, sendo atraído, né, pessoal? Né? Isso aí Tales de Mileto, né, pré-socrático, né, ele foi um dos primeiros a observar esse fenômeno aí. Então, ele acreditava que a pedra tinha alma, né, porque atraiu o ferro, né, beleza? O cajado aí do, né? Então, o magnetismo tem origem na Grécia Antiga, né, pessoal? Ele deriva do nome da cidade de Magnésia, localizada na Ásia Menor, antiga, né? Então, região de minérios naturais com como a magnetita, né, Fe3O4, tem um óxido duplo, né, óxido duplo de ferro, né, que atrai, tem propriedades magnéticas, né, que atrai o ferro, né? Tá certo? Daí vem magnetismo, magnésia, em relação à magnésia. Também pode ser atribuída a Magnes, né? Magnes, que era um pastor de ovelhas que observou a atração com seu cajado aí. Conta-se lendas aí, né? Pelas pedras, né? Desse minério aí, tá joia? Então, o magnetismo, né, tem duas possibilidades da cidade de Magnésia, né? Tá certo? Mais provável, né? Ou então do Magnes, né, que tem seu cajado. E aí, qual que você vai acreditar, né? Então, o magnetismo está aí. E aí, nós temos materiais ferromagnéticos, né, pessoal? Que são materiais que sofrem imantação, né? Sobre o campo externo, ímã. Então, materiais que se imantam, né? Então, tem vários exemplos aqui: ferro, cobalto, níquel, né? Suas ligas, né? O próprio Fe3O4 que a gente acabou de falar. Alguns terras raras que são lantanídeos, né? Beleza? Então, esses materiais aí, eles podem tornar-se ímãs até permanentes, né? Opa.
Opa, opa, desculpa aí. Eu nunca deixo ligado essa porcaria, eu já deixei. Mas vamos lá. Então, pessoal, seguinte, vamos lá. Eles podem tornar-se ímãs permanentes, mesmo após a remoção do campo externo aí, né? Isso ocorre devido ao alinhamento dos spins, né? Tem um momento que os spins ficam alinhados, né? Paralelos, então isso ocorre esse ferromagnetismo, essa atração, beleza? Motores elétricos, geradores, transformadores, né? Alto-falantes, né? Tá certo? Beleza? Então, o ferro magnético aí são os materiais que vão sofrer imantação sobre um campo magnético externo aí, beleza? Por que eu tô falando isso, né, pessoal? Eu já estou falando isso porque nós vamos falar aqui do número quântico spin, ou span, né? To span, para girar, rodar, né? Então, o que que é o spin, ou span, né? Indica a rotação dos elétrons em torno do seu próprio eixo. Isso que vai gerar um campo magnético. Então, isso gera um campo magnético, tá? Então, vamos ver aqui, tá? Vai gerar um campo magnético. Você quer ver só? Dá uma olhada nesse, ó. Então, nós temos aqui spins opostos, né, pessoal? Certo? Spins opostos. Aí, dá uma olhada aqui que você vai ver o campo magnético aí gerado, né? O campo magnético, vai gerando um campo magnético, ou de atração magnética, né, pessoal? Né? Esse movimento aqui, esse movimento de rotação horário e anti-horário, né? Horário e anti-horário, né? Horário, tá? E anti-horário, compensa, né? Essas rotações, né? Forma campos magnéticos que compensa a repulsão, né? Então, essa atração magnética, tá certo? Pelo movimento horário e anti-horário aqui dos elétrons, compensa essa repulsão. Então, forma campo magnético aí, beleza? Tranquilo? Schrödinger, né? Que foi, determinou a região matemática do espaço, né? E onde a máxima probabilidade de se encontrar um elétron aí, beleza? Que é orbital. Seria a casa do elétron, vamos falar assim. Bom, daí, pessoal, nós temos aqui, então, por exemplo, materiais diamagnéticos. O que que é o material diamagnético, né? São materiais que têm elétrons emparelhados aqui, igual aqui, ó. Então, eles são repelidos fracamente ou não respondem ao campo elétrico externo. No caso aqui, está sendo repelido fracamente, viu? Ou às vezes até nem responde ao campo elétrico quando você faz isso. É um diamagnetismo fraco, né, pessoal? Ah, isso aqui já é um diamagnetismo forte, né, pá? Onde nós temos aqui, por exemplo, os trens de levitação, né? Certo? No caso aqui do diamagnetismo, né, pessoal? Tem água, etanol, plástico, cobre, ouro, prata, chumbo, tem vários aí que tem essa propriedade, que tem elétrons dos seus subníveis, né? Seus últimos subníveis emparelhados, tá? Aqui no caso, diamagnetismo forte, né? É tipo de supercondutores, né? Onde o campo magnético é expulso, vai ser expulso do interior do material, que gera uma repulsão muito forte, né? Que é a levitação magnética, né? Beleza? Aí já parte para supercondutores, assim por diante, né? Mas de maneira natural, né? é, Materiais diamagnéticos, né? Eles repelem fracamente, né? Mediante um campo magnético externo. Agora você está vendo aqui, ó. Tá vendo? Beleza. Então vamos lá. E já, pessoal, dá uma olhada aqui, ó. Materiais paramagnéticos, quando você tem elétron desemparelhado, né? Ou mais elétrons desemparelhados sem par, né? Não são subníveis mais energéticos, né? E aí vão ser atraídos, né? Vai provocar uma atração fraca também, por um campo elétrico externo, né? Dá uma olhada aqui nesse experimento, ó, para você ver. A ponta da caneta é paramagnético, atrai o plástico. Já o corpo, lá, atrai atrai pelo ímã, né? Já o plástico é diamagnético, ó. Então a ponta da caneta lá atrai, é atraída pelo campo magnético externo, o ímã. E já o plástico, né? O plástico da caneta é diamagnético, porque repele. Então a ponta atrai, olha lá, o plástico, ela repelindo, bem fracamente, vai repelindo, beleza? Tranquilo? Para chegar nesse exercício. Tá joia? Que é o exercício aí, da página 49, número 3, aprofundamento, né? Que falou aí do esquema a seguir, tem uma haste aqui em L, que é essa haste aqui do desenho. Falou que ó, do material leve, apoiado é uma barra fixa, né? A barra fixa está aqui na vertical. Aí, pá, beleza. Aí falou assim que permite a barra que ela movimente-se verticalmente no sentido horário, né? Horário e anti-horário, né? Para a esquerda e para a direita aqui. Beleza? Aí falou assim: o recipiente X é inicialmente vazio, hermeticamente fechado, encontra-se com o objeto O aqui. Beleza.
situação 1. Ah lá, o recipiente é preenchido com material, tá certo? Né? E o ímã é posicionado abaixo desse recipiente, situação 2. Beleza? Aí falou, considera os materiais que o primeiro é a prata e o segundo é o titânio, tá? Então vamos lá. Aí quer saber o seguinte, o que que vai acontecer? O que que vai acontecer aqui? Já o problema já começa aqui, pessoal. Se você lembrar que D10 tem mais estabilidade que D9, tá certo? Ah, vamos começar pelo titânio aqui, peraí. Então o titânio 22, você distribui o titânio aqui, vai dar 3D2. Como é orbital, o subnível D tem 5 orbitais, depois a gente distribui. Vamos fazer a da prata, vai, da prata. Aí da prata você vai ter 4D. Na verdade era 5S2, 4D9. Só que D10 tem mais estabilidade que D9. Então fica 5S1 e 4D10. Já é um decoreba, já era um pega aí, tá certo? Bom, aí vamos aqui nos, né, nos orbitais, né? Então aqui, ó. O subnível D tem 5 orbitais, só que tem 2 elétrons só nesse subnível D. Tá aqui os 2 elétrons, desemparelhado, então são paramagnéticos. Então vai atrair aqui a amostra, certo? Beleza? Agora aqui tem 10 elétrons aqui, estão todos emparelhados, então no caso da prata seria diamagnético. Não vai sofrer uma repulsão fraca ou praticamente não vai responder ao campo elétrico, né? Ou não vai responder ao campo elétrico, como fala aqui, ó, né? Puxa, agora até voltar aqui, onde falou aqui, né? Tal, no sentido horário, tá, o exercício fala que não responde ao campo elétrico, beleza? Tranquilo? Então tá. Então vai ser atraído aqui o titânio, né, pessoal? O titânio vai ser atraído, beleza? Diamagnético, né? Então o titânio vai ser atraído, né, aqui para baixo, então o sentido da barra L vai ser no sentido anti-horário, né? O horário é assim, então sentido anti-horário, beleza? Ótimo, pessoal. Chegamos aqui então na aula 4. Tem mais alguma coisa para frente? Não. Então, da aula 4, mais uma vez, pessoal, não deixe de fazer as atividades online ou na apostila, beleza? Tá? Tem vídeos lá, direto ao ponto, videozinhos que ajudam um pouco você também, tá certo? Não deixa de fazer aí, gente. Para dar aula nesse nível, pessoal, nesse nível aqui que eu estou fazendo, eu preciso da colaboração de vocês, tá? Porque, na verdade, eu teria que fazer 4 exercícios por aula. Aqui eu estou fazendo 7, 8 exercícios. E aí se vocês não colaborar demais, se colaborar muito, dá, tá? Agora, se eu tiver que chamar a atenção de vocês, aí complica um pouco, tá certo? Valeu, gente. Obrigado. Beijo no coração de vocês, tá? Fico com Deus. Valeu. Como vocês dizem, né? Na linguagem fui, né, galera? Valeu.